Será que no caso do 8 de janeiro vai se dar um jeitinho brasileiro? Está se conversando uma proposta alternativa ao projeto de anistia aos golpistas do 8 de janeiro. E essa proposta alternativa está sendo consultada pelo presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre. É para pegar lá no caso dos tipos penais de abolição violenta do Estado de Direito e golpe de Estado e diminuir as penas. E também deixar claro que não pode haver uma condenação pelos dois crimes ao mesmo tempo. Isso tudo como uma possibilidade, uma discussão para se reduzir as penas dos peixes pequenos, dos que invadiram e depredaram os prédios dos três poderes. Mas, como forma de compensar, aumentaria nesse projeto que está sendo estudado pelo Alcolumbre a pena para os financiadores e os que mentalizaram, que na verdade construíram um golpe. Bom, essa é a discussão que está sendo feita, que ainda precisa de ajuste e precisa de mais nada que esse texto seja apresentado. Mas isso é visto com bons olhos, ou pelo menos não é visto com rejeição, até por integrantes do Supremo Tribunal Federal. Bom, a gente vai discutir isso no nosso programa de hoje. Eu quero saber a sua opinião. A anistia parece que não vai ter, mas esse projeto pode ser que prospere. Você é a favor desse projeto intermediário? Bom, a gente vai discutir isso com quem sabe falar muito melhor do que eu. Mas você é o nosso convidado sempre a opinar e dar aí a sua opinião, o seu veredito. Deixe nos comentários. Então, César, sem mais delongas, roda a vinheta para a gente começar. Muito bem, quero apresentar os nossos convidados para essa discussão de hoje. Aceitou o nosso convite, sempre nos atende com muita gentileza, a jornalista Wanda Célia. Também está com a gente o jornalista Romualdo de Souza. Ele é da Rádio Jornal de Pernambuco e cobre política aqui em Brasília. E também a doutora em Direito, Damares Medina, ela que é advogada constitucionalista. Gente, muito obrigado pela gentileza de todos vocês estar aqui com a gente. Um debate que não é simples, porque a gente, na verdade, está discutindo um assunto que nem tem um projeto formalizado e protocolado. Mas a gente tem visto, Wanda, um encaminhamento dessa discussão de que se busca um caminho do meio, que não seja a anistia, que muitos entendem constitucional, que não passaria mesmo. Agora outros já entendem que poderia passar na Câmara, Wanda? Porque esse movimento da anistia não acaba com essa movimentação do Alcolumbre. Pelo contrário, Sócrates Cavalcante segue tentando, o PL segue obstruindo, tentando emplacar. Queria te ouvir, é possível se pensar em um caminho do meio em relação a essa questão do 8 de janeiro? Oi, boa noite, Afonso. Boa noite. Boa noite, Damares. Boa noite, Romualdo. É um prazer estar aqui. Ô, Afonso, sempre que eu olho o mapa do Brasil, a única coisa que eu penso, olhando as tensas fronteiras sem guerras, só teve uma guerra que foi do Paraguai e o Solano Lopes é que foi o invasor, eu sempre concluo que o Brasil é o país do acordo. Então, estamos sempre em busca de acordos, estamos sempre em busca desse caminho do meio que você chama. Tem gente que critica, acha que é até um excesso de fazer acordo, mas temos visto isso na política ao longo dos anos, né? Sim. Então, eu acredito que agora não é diferente. Você tem uma questão de anistia que a Câmara aprovaria e uma questão de posição do Supremo que é fechada. Então, é fechado na Câmara, fechado no Supremo. O Senado está procurando um meio termo. Acho que faz sentido. Acho que o Davi Alcolumbre procura se firmar como negociador, né, nessa questão. E acredito que a Câmara deu uma aliviada, né, mas voltará a fazer a pressão, porque, pelas minhas informações, há número suficiente para aprovar um projeto de anistia na Câmara. E se for aprovado, iria ao Senado e depois iria ao presidente Lula. E possivelmente seria vetado e também poderia ser questionado no Supremo. Então, o Davi Alcolumbre age corretamente quando busca tentar estancar essa sucessão de problemas ou até de crises, né, e formular um projeto. A informação que correu hoje nos jornais, inclusive, é que por trás desse projeto também está a figura do presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, que gostaria de uma posição menos punitiva para os participantes do chamado do 8 de janeiro. Então, acho que o Luiz Fux já pediu vistas, já demonstrou em julgamento, a doutora Damares pode falar melhor do que eu nesse aspecto jurídico,
Sim. que crimes acima de 10 anos, na tradição brasileira, e aí eu vou falar de forma leiga, né, são para crimes de sangue. Não são para crimes que não são de sangue. É o que dizem no lado mais leigo da avaliação. Então, seria uma forma de buscar uma punição menor, menos anos de cadeia para quem participou e talvez incriminar os autores do levante. Sim. Ou da tentativa de levante. Os cabeça. Da tentativa de levante. Sim. Vamos ver como é que vai evoluir. Eu acredito muito nessa possibilidade de buscarem um acordo, mas acredito também numa reação na Câmara. Acredito que os líderes da Câmara terão de ser incluídos nesse processo. Seria o Hugo Mota o melhor nome? Acredito que todos os líderes acabarão, de alguma maneira, envolvidos. Sim. Né? Vamos ver como é que vai evoluir. A possibilidade, hoje, o segmento governista manifestou muito inconformismo com a possibilidade de um projeto que alivie penas ou que transforme. Só que eu acho que também tem pesquisas, a Paraná Pesquisa acabou de divulgar que 70% dos brasileiros, 70% é um número muito redondo, muito alto, não gostariam de que essa punição, que a moça do batom recebesse tantos anos de cadeia, que seria exagerada a pena para Débora Rodrigues. Para Débora Rodrigues, né? Sim. Mas vamos ver como é que vai evoluir, vamos ouvir a opinião dos... Tem várias nuances interessantes para a gente tratar. Eu tenho sempre repetido, Wanda, aqui no caso, por exemplo, da Débora Rodrigues, a doutora Damares sabe muito bem, é claro que os 14 anos que ela foi condenada, não quer dizer que ela vai ficar 14 anos presa, porque tem a progressão de regime também, então ela ficaria muito menos do que isso. Então ela vai ficar pouco tempo, no caso dela ela já ficou até, porque estava em prisão preventiva, talvez nem volte mais à cadeia, ou se voltar, vai voltar por muito pouco tempo. Então também não é bem de que a pessoa vai ficar 14, 18 anos presa, ela vai cumprir um sexto da pena. Né? Me desculpe, o peso da pena... Mas é claro... não, por favor, aí a gente não vai aliviar, porque não é com a gente, né? Quem sabe medir isso é quem está sendo recebendo essa punição. Eu acho absurdo. 18, 14, né? Eu acho absurdo a gente avaliar, a gente que está fora, avaliar que é leve ou que é pesada. É pesado, vamos deixar que a pessoa sobre a qual incidiu avalie isso. Porque aí ela pode ter bom comportamento, mas isso aí eu acho que são conjecturas que não aliviam o peso dos 14. Eu acho super interessante isso. Acho que socialmente a gente pode discutir. Por exemplo, eu pessoalmente acho que uma pena de 14 anos para quem atentou contra a democracia não é alta. Ela vai avaliar subjetivamente o que ela acha, mas eu também, né? Inclusive o Supremo acha que é uma pena adequada, tanto é que foi colocado, mas não sem divergências, né? Certo. 70% da população considera. Mas, Romualdo, vamos lá. Quero passar a bola para você, te ouvir um pouco sobre essa questão. Você que fica nos corredores do Congresso, mas mais no Senado, te vejo muito no Senado. Então, eu queria te ouvir sobre essa ideia do Alcolumbre. Este mesmo personagem que diz que a anistia não é prioridade do Brasil, não está na ordem do dia. Mas ele agora está fazendo esse movimento para tentar um caminho, meio que limpar essa pauta também, porque só se fala em anistia. Vira e mexe, volta anistia. Vira e mexe, volta anistia. Você acha que o Alcolumbre pode sair bem sucedido de uma alternativa a essa questão da anistia? A grande preocupação de Davi Alcolumbre hoje é com a exploração de petróleo lá na faixa oriental do Amazonas. Então, essa é a preocupação dele. Então, ele faz qualquer negócio para receber essa autorização. Até porque ele tem negócios, literalmente tem negócios com essa exploração de petróleo. Tem um estudo na piscicultura que diz o seguinte: cardume é cardume, não interessa onde está o peixe. Então, se a gente for analisar que essa anistia se deve apenas a quem participou dos atos de 8 de janeiro, tem um aspecto. Se for envolver quem estava também nos acampamentos ali na porta do quartel-general do Exército, essa tem uma agravante. E se parte desse grupo participou dos dois e estava também no dia da diplomação de Lula e Alckmin, naquele quebra-quebra em Brasília, naquela noite terrível de Brasília, então nós teremos agravantes. Do ponto de vista político, Davi Alcolumbre hoje consegue fazer toda essa mobilização para conseguir esse arrumadinho. Isso é um arrumadinho
que do ponto de vista jurídico eu não tenho condições de analisar, mas do ponto de vista político isso já está mais do que encaminhado, porque vai agradar a uns, vai beneficiar a outros. Mas precisa-se dizer o seguinte, houve uma reunião na casa do ministro Silvio Costa Filho, do Republicanos, em que estava o candidato a presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos, lá da Paraíba. Nessa reunião, ele assinou um documento e disse o seguinte, essa vai ser a minha prioridade, e foi uma das razões pelas quais partidos como o PL aderiram à candidatura de Hugo Mota. Ora, se um líder do PL, Sóstenes Cavalcante, tem esse documento e não esfregou na cara do presidente da Câmara ainda, é porque ele está esperando um momento. Mas ele tem um documento do presidente da Câmara dizendo que essa vai ser uma prioridade. Ou seja, a prioridade de Hugo Mota, quando ele era candidato, eu prometo que vou levar esse assunto adiante. E tem votos. Esse documento existe. Está... O documento existe. E Sóstenes Cavalcante tem o documento. E mais cedo ou mais tarde, ele vai dizer... Aliás, na reunião, antes de assinar o documento, ele disse, eu sou do interior da Paraíba. Eu sou de uma região onde ainda vale o fio do bigode, embora Sua Excelência não tenha bigode. Aliás, seria um grande mau gosto. Falta na cara dele um bigode para lhe dar uma seriedade um pouco acima daquela que ele ainda não apresenta. Mas Hugo Mota fez essa promessa. E quando você faz uma promessa no Congresso Nacional e não cumpre a promessa, você vai arrastar aquela punibilidade para o resto da vida. Interessante isso, porque então, como a Wanda disse sabiamente, para que esse acordo do Alcolumbre funcione, tem que combinar com os russos. Os russos, nesse caso, são os parlamentares da Câmara que estão levando à frente essa questão da anistia, se eles considerariam voltar, recuar em relação a essa questão da anistia para fazer esse puxadinho, esse arrumadinho aí que você falou, né? Doutora Damares, queria te ouvir um pouco sobre a complexidade dessa questão. Claro que o mundo jurídico não tem todas as respostas também, porque a política está em tudo, né? E uma coisa que hoje é de um jeito, o Supremo pode interpretar de outro, então a gente não tem essa certeza, mas temos caminhos e temos pistas de entendimento aí. A anistia primeira que está sendo discutida na Câmara dos Deputados, que é muito doida, porque ela anistia até coisas futuras, quando a lei for promulgada. Então, se der algum problema, por enquanto, nos próximos dias, pode ser que entre na anistia também. Então, o texto que está é um texto muito complicado, um texto cheio de problemas, esse texto da anistia. Agora, esta solução de pegar uma pena, por exemplo, Estado Democrático de Direito, punição de tanto a tanto, e diminuir isso, é algo do ponto de vista jurídico mais consolidado, mais, enfim, pacificado. Isso pode ser feito pelo Congresso e ajudar e beneficiar essas pessoas, porque é interessante, né, doutora? Quando a lei penal ela muda, ela pode retroagir para beneficiar, não é assim? E nunca retroage para prejudicar. Então, no caso, poderia retroagir para beneficiar quem esteve lá no quebra-quebra do 8 de janeiro, né? Como é que a senhora vê isso? São tantas camadas e o Brasil tem um cenário jurídico, constitucional e político tão desafiador que é até difícil para a gente tentar traduzir o que nós vivemos desde 2014, na verdade, quando foi pela primeira vez no Brasil questionado o resultado das eleições pelo Aécio Neves, que foi derrotado pela Dilma, né? Hoje em dia nós vivemos um cenário mundial no qual as democracias elas são erodidas paulatinamente. Tem até um nome que fala teoria do salame, né? Você vai tirando fatias da democracia, alguns chamam de constitucionalismo abusivo, por isso que não existem mais golpes com tanques de guerra, com militarização, porque são dinâmicas que vão erodindo os pilares de sustentação da democracia. E quando a Aécio Neves, em 2014, coloca em dúvida o resultado das eleições, é a primeira vez em que as urnas eleitorais e eletrônicas começam a ser questionadas, e a partir daí é gestada toda uma narrativa que é robustecida a partir da Lava Jato, do impeachment, da inelegibilidade do então ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a ascensão do bolsonarismo em 2018 e a culminância disso tudo com o 8 de janeiro, que é a ponta de um iceberg de um processo de erosão democrática que começa lá atrás. E quando nós falamos na democracia constitucional brasileira, o desafio é porque, ao contrário de outras democracias constitucionais, os poderes eles têm um diálogo muito próximo,
eu diria assim, até um pouco promíscuo, né? Porque qual é o fundamento basilar de uma democracia constitucional? É a separação dos poderes. O executivo executa, o Congresso legisla, né? Nós damos um mandato para ele, quando nós vamos às urnas e votamos, escolhemos, é para que ele nos represente. E o Judiciário, ele aplica a lei. O Supremo Tribunal Federal deveria, né, exercer uma função que é até chamado, na expressão técnica, de contramajoritária, porque, por exemplo, se o Congresso Nacional tem o dever de legislar, aprova uma lei que viola a Constituição, o Supremo tem essa função incômoda de contrariar a maioria que aprovou aquela lei e resguardar a Constituição. E o princípio fundamental da democracia é que não existe poder não controlável pelo outro. O que está acontecendo agora nos Estados Unidos, que muita gente está já caracterizando como um golpe institucional. O executivo, né, mandando prender juízes, descumprindo ordens judiciais, porque entende que está acima, porque tem um mandato radical do povo, né, uma representação direta, e aí entende-se que não vai aceitar a limitação de um outro poder, e isso vai erodindo a democracia. Aqui no Brasil, nós temos uma visão muito peculiar, e eu estou falando assim, não necessariamente uma perspectiva crítica, é uma característica do nosso constitucionalismo que os poderes dialogam de forma muito próxima entre si. O que me chamou a atenção nessa alternativa que está se construindo no acordo, que a Wanda muito bem colocou, é que ele já está sendo costurado com o próprio Supremo Tribunal Federal. Então, numa perspectiva democrática, qual o distanciamento que uma Corte Constitucional teria de, no futuro, avaliar se o acordo que foi aprovado, que foi costurado, é ou não constitucional? Quando vai terminar essa erosão constitucional, né? E nós sabemos que acordos têm o seu custo, têm o seu preço. A erosão da democracia, como nós vimos nessa sucessão de fatos históricos que culminou no 8 de janeiro, a democracia sempre cobra o seu preço. Então, eu vejo com muita preocupação esse protagonismo do Supremo Tribunal Federal ao participar num consórcio entre os demais poderes da República, porque, para mim, acaba comprometida essa separação para lá no futuro ele poder traçar limites do que é ou não constitucional, esse núcleo que não pode ser efetivamente rompido, né? E aí, eu acho importante também nós destacarmos que, quando fala-se que o Supremo está tendo uma postura muito rigorosa, e agora está se falando, né, vamos rever a lei do golpe, que foi aquela que alterou o Código Penal para criar esses tipos penais que são até curiosos mesmo, né, porque é golpe, atentado à democracia. Quando nós lemos a tipificação lá no Código Penal, existe, até eu não sou penalista, mas como constitucionalista, a gente sente uma sobreposição de tipos, né, mas foi o Congresso que aprovou. Foi o Congresso que fixou as penas altíssimas. E aí, quando nós analisamos o que o Supremo faz hoje, ele aplica a moldura normativa que o Congresso criou. E agora, diante desse tumulto institucional, dessa inacomodação, né? Porque tem gente que gosta de falar assim, o Supremo ele dá a última palavra sobre o que é ou não constitucional. Aqui no Brasil não é bem assim, né? Existe uma teoria sobre o diálogo institucional entre os poderes. Só que, às vezes, esse diálogo pode se tornar infinito, como no marco temporal, por exemplo, né? Foi aprovada uma lei, o Supremo declarou inconstitucional, o Congresso Nacional aprovou uma segunda lei que, né, contrariava a decisão do Supremo Tribunal Federal. E hoje nós temos um Supremo que, com uma legitimidade muito fraca, né, uma autoridade muito corroída, até por conta dessas exposições todas, né, é também um projeto da extrema-direita, não só no Brasil, mas em outras democracias constitucionais, escolher o judiciário como alvo, o Tribunal Constitucional como alvo. Isso aconteceu em Israel, isso aconteceu na Turquia, isso está começando a acontecer nos Estados Unidos, né? Nós já temos, por exemplo, um juiz, o Samuel Alito, da Suprema Corte, criticando decisões da própria Corte. Isso, num passado recente, há 2 anos atrás, jamais seria imaginável na Suprema Corte, na qual o ministro sequer dá entrevista. Eles têm uma postura muito diferente da nossa aqui, né? Aqui eu falo que nós temos um constitucionalismo midiático. Os ministros procuram a imprensa, vão no Twitter, vão no Facebook, dão entrevista, vão para congressos, a jantares. Então tem essa postura de proximidade que é característica do nosso constitucionalismo. Lá na Suprema Corte não. Existe uma separação total. Né? Seria impensável imaginar que um ministro da Suprema Corte está costurando um acordo com o Senado,
com o Congresso dos Estados Unidos, né? E até lá nós já vemos, né, podemos testemunhar esses indícios de ministros da Suprema Corte criticando celeridade com que uma decisão foi tomada, né, o consenso. Então, nós vivemos tempos muito desafiadores. E aqui no Brasil, nós temos essa realidade de um Supremo hoje que está aplicando a moldura que o Congresso Nacional aprovou, né, na forma como ela foi aprovada. E aí é importante a gente fazer alguns distinguishes, né? O artigo 69 do Código de Processo Penal prevê o concurso material. E o que esse concurso material significa na prática? A Procuradoria-Geral da República, o Paulo Gonet e o Ministério Público, optou por apresentar a denúncia fatiada. Então, imediatamente, dada a gravidade das ofensas, o Supremo Tribunal Federal deu uma resposta contundente para quem estava lá, na materialidade do vandalismo. E isso, mal ou bem, fixou o piso para as penas de quem estava no núcleo, que apenas foi descoberto depois. A partir do 8 de janeiro e das investigações que se sucederam, foi se desenrolando a trama golpista que envolvia até assassinato, tomada dos poderes, já engendrada em várias camadas do governo federal, envolvendo o exército e toda a sofisticação que envolvia aquela pontinha do iceberg que nós acabamos vendo no dia 8 de janeiro, mas que, para quem vive no mundo da vida, foi o mais grave, porque foi o que aconteceu, foi quem invadiu, foi quem depredou, né? Então, o fato de ter sido julgado e dado essa resposta tão imediata a quem praticou a materialidade dos atos, acabou catapultando o núcleo efetivamente pensante, apenas que se a gente for adotar o mesmo padrão decisório que o Supremo adotou para quem estava lá depredando, penas que podem chegar a 40 anos de prisão, né? Então, nessa perspectiva geral, né, no espaço aí, essa lei do golpe, ela sucedeu à Lei de Segurança Nacional, né, que já era extremamente criticada. É plausível que o Congresso Nacional, né, num cenário tão complexo que nós temos aqui no Brasil, queira rever as penas que ele mesmo fixou para os crimes e atentados contra a democracia. Agora, a posição do PL de ser contra ou a favor, e esse campo da política é muito típico dos nossos desafios políticos. Sim. Me realmente incomoda o fato de o Supremo, como, né, um poder que deveria estar à parte para até lá na frente poder julgar se é ou não constitucional, participar dessa costura aí política, uma mistura entre os campos, assim. Bom, são várias nuances, é muita coisa para a gente trazer, mas ficou muito esclarecido também essa parte do ponto de vista jurídico, né, Wanda? Ficou muito interessante tudo que a doutora Damares trouxe, a retrospectiva que ela fez. Wanda, aí eu queria te ouvir um pouco sobre, porque eu ouço muito assim, a gente precisa pacificar o Brasil, precisa pacificar o país, a pacificação é importante, é verdade, a pacificação é muito importante. Agora, a pacificação a que custo também, né? Porque do dia 8 de janeiro em diante, essas pessoas todas não viraram democratas e se curvaram à democracia. A chama do golpismo permanece em muitas delas, tantas nem quiseram fazer acordo de não persecução penal com a Procuradoria, ou seja, convictas de que fizeram o atentado à democracia e acharam que está ótimo. Ou seja, é preciso mesmo aprovar, seja esse acordo com o Supremo, esse acordo costurado pelo Senado, qualquer coisa para pacificar o Brasil. Como é que você vê essa coisa de pacificar o país? Bom, primeiro eu acho que o Brasil é pacificado. O que existe é uma polarização política. Tá. E dentro dessa polarização política, existe uma minoria radical, extremada, que não representa a maioria pensante. Eu não considero que o bolsonarismo tomou o Brasil. Eu acho que ele tem um núcleo dele e que esse núcleo é radical. Eu não acho que o Brasil se transformou de um dia para o outro. Você vem acompanhando o Brasil desde que nasceu, eu também. Não acho que ele se transformou de um dia para o outro numa nação bélica, numa nação troglodita e mais atrasada do que a gente quer ver. Eu acho que você tem uma minoria política extrema e que todos os países convivem com isso. Nos Estados Unidos você tem polarização política. Em Israel você tem polarização política. No mundo inteiro, qualquer nação que você vá hoje,
né? Itália, você tem polarização política. O que é Então, saudável do ponto de vista democrático. não é uma coisa homogênea, amorfa e homogênea. É uma polarização que põe dois lados em disputa sempre. E isso se resolve nas urnas. Tem datas acertadas e calendário para se resolver. Então, o calendário diz quando é que se resolve isso. Nós estamos divergindo aqui em tudo. Quando o calendário está aqui, a eleição será no dia tal. Então, eu não vejo o país endemoniado, nem... Tem o que pacificar ou não? Essa é a Vejo, eu acho que você tem de resolver nas urnas, como sempre, as questões políticas relevantes que vão ao debate. Sim. Eu não acho que o brasileiro seja um povo que se identifique com os extremos. Sim. Não acho. Romualdo, vi que você está tomando nota aí, quero saber que sua opinião. Eu percebo que no Congresso Nacional nós temos o que Ulisses Guimarães, que foi presidente da Câmara dos Deputados, preveu com muita propriedade. Se você está surpreso com o Congresso que temos, prepare-se para o Congresso que teremos, e nós estamos falando de Ulisses Guimarães, Assembleia Nacional Constituinte, no final dos anos de 80, da década de 80, ou seja, quanto tempo não se foi. Se você chegar hoje na Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados tem 513 parlamentares, meia dúzia, com todo o exagero da expressão, meia dúzia é que fala, meia dúzia é que apita, meia dúzia é que faz discurso. Essa meia dúzia é a mesma meia dúzia que é incendiária no discurso e menos nas propostas. Então, isso não pode ser a referência de um Congresso que nós temos, mas, de certa forma, até pela agilidade com que essa meia dúzia faz filmagem, transmissão ao vivo de tudo o que eles estão fazendo. Outro dia, eu acompanhei uma cena mais que patética. A cena patética foi a seguinte: um parlamentar, e era um parlamentar do Partido Verde, portanto, não é qualquer um, era um parlamentar do Partido Verde que subiu e desceu uma escadaria de 16 degraus porque o cinegrafista não gostou das tomadas que fez. Olha, vá para o inferno, porque o que nós queremos é conteúdo. E essa estética não é a estética da política do Brasil. É dessa estética que eu quero que o Brasil se veja longe, distante. É dessa estética midiática que não está trazendo nem a pacificação, que eu não entro nesse argumento, nem o fim da polarização. É importante a divergência. É fundamental a divergência. Agora, essa forma como os parlamentares estão agindo, se você se sentar por meia hora diante dos discursos, você der depois uma peneirada daquilo que você ouviu, as propostas são insignificantes e não é esse o Brasil que a gente gostaria de construir. Mas estamos construindo um Brasil que, do ponto de vista do Congresso Nacional, os interesses não são mais do que meia hora depois do próprio discurso. Mas então, Romualdo, tem o que pacificar ou não? Porque essa questão da anistia bate muito nessa tecla. Precisamos pacificar o Brasil e virar a página. Não, eu não acredito que nessa história de pacificação. Aliás, não é propriamente o meu argumento. O meu argumento é com relação à polarização, é diferente. Há uma polarização no país e essa polarização é salutar porque nós temos uma Constituição que diz o seguinte: quem assume o poder executivo tem direito a pelo menos mais um mandato. E seja o prefeito de Carnaíba nas profundezas do interior de Pernambuco, seja o governador do estado da Paraíba, seja o presidente da República, ele assume o poder para ficar mais 4 anos depois do primeiro mandato. Então, isso ajudaria a reverter esse quadro de polarização. Mas de pacificação, não vejo nenhum problema, não. Não vejo problema para se pacificar, não. Nem se coloca ou não coloca açúcar no café. Para mim, essa não é a maior... esse não é o maior dilema da política brasileira. O dilema da política brasileira é com relação à polarização. E a polarização se dá exatamente porque o Poder Executivo está ali pensando única e exclusivamente em o presidente da República, o governador e o prefeito em ter um mandato depois que terminar o primeiro mandato. Ou seja, esse fator da reeleição ajudaria a despolarizar o país. Agora... Você quer dizer que eles estão no palanque, Romualdo? Que eles estão o tempo inteiro no palanque? A vida inteira. Ok. A vida inteira. Ok. Uhum. Bom,
sobre isso, só para compartilhar aqui com vocês uma visão minha, que eu tenho ouvido de muitos jornalistas e analistas políticos, o termo polarização também a gente precisa talvez trabalhar um pouco melhor, porque polarização quer dizer que tem dois polos diametralmente opostos. E eu não entendo que isso aconteça hoje no Brasil. Por exemplo, o Bolsonaro, ele faz questão de representar a extrema-direita, né? Os mais extremados e tal. Agora, o Lula não é extrema-esquerda. O extrema-esquerda seria PSTU, o Lula faz composição com o Centrão. Então, eu não vejo essa polarização, pelo menos diametral. Claro que tem uma rivalidade entre Lula e Bolsonaro, tudo bem, podemos falar nisso. São os dois polos. Então, mas não polos diametralmente opostos, né? Porque então o Lula seria extremista de esquerda. O Lula não é um extremista de esquerda, né? Até pelas composições que ele faz no governo, a gente não vê isso. Porque ele precisa passar mais tempo no mandato, ele quer ficar mais um mandato. É por isso que ele faz acordos com todo mundo. Sim, mas então isso já não caracteriza ele como um extremista de nada. Né? Alguém extremamente negociável, né? O Bolsonaro muito mais caracterizado na extrema-direita. Mas o que representa os dois grupos? O que representa, são distintos. Sim. Não nessa qualidade de um extremo do outro, mas dois que rivalizam, né? E nesse sentido, sim, aí sim. Doutora Damares, várias questões aqui que a gente está abordando. Queria ouvir da senhora, e a senhora fica à vontade também para comentar os outros assuntos. Não quero colocar a senhora na fria de falar de política necessariamente, mas tudo é política, né? Porque a gente acaba intermeado nisso necessariamente. Agora, a questão que a senhora trouxe na explanação da senhora é sobre essa questão de o Congresso é soberano para definir os tipos penais e quanto seria a punição para cada um deles. Então, em tese, aqui a gente não está falando de nenhuma afronta a nada. Se o Congresso quiser revisar as leis de golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado de Direito, está numa prerrogativa do Congresso, é algo pacífico. Eu falo isso porque o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, ele deu uma entrevista, até foi à Folha de São Paulo, se eu não me engano, e ele disse lá, falou assim, olha, tem coisas que são imperdoáveis, né? Não tem perdão para o 8 de janeiro, porque tem coisas que são imperdoáveis. Mas o Congresso, diz o Barroso, tem a prerrogativa de rever, e igual a senhora falou, na moldura que tem, o Supremo julga de um jeito. Se a moldura muda, e é prerrogativa do Congresso, o Supremo julga de outro. Então, nesse caso, é realmente muito mais pacificado de que não vai dar nenhum problema de inconstitucionalidade, sei lá o que for. Se o Congresso decide mudar, o Supremo rever de acordo com o que foi votado. É isso? Vou explicar para quem está nos assistindo o que aconteceu no 8 de janeiro e no julgamento do Supremo. Houve uma acumulação de tipos penais, de vários crimes, de golpe de Estado, atentado à democracia, lapidação de patrimônio público, vandalismo. E os 11 ministros, em reunião plenária, entenderam, por maioria, que se aplicaria um dispositivo do Código de Processo Penal que chama concurso material de penas. Esse dispositivo prevê que, em caso de concurso material, as penas para cada um desses crimes isoladamente se somariam. E isso acabou gerando... O concurso é o acúmulo, seria isso? É um concurso material, você não pode separar um crime do outro, porque eles são praticados na materialidade de tudo que foi engendrado. Ficaram vencidos nessa posição Nunes Marques, André Mendonça e o ministro Roberto Barroso. Então, possivelmente, essa entrevista que ele deu foi, inclusive, sinalizando essa limitação que a própria lei impõe ao Supremo Tribunal Federal. É claro que, assim, nós não temos uma Corte Constitucional manietada. A lei foi aprovada, só resta ao Supremo aplicar. Não é bem assim. Mas, entre um discurso sobre anistiar atos de vandalismo à sede dos três poderes, planos de assassinato, e um outro discurso, uma narrativa de abrandar as penas, né, tirar a cumulatividade, deixar lá expressamente que não é cabível concurso material nas hipóteses dos crimes de golpe de Estado. É muito mais razoável você trabalhar dentro de um espectro que é do campo legislativo, do campo político, do que você querer afrontar, bater de frente contra uma violência que foi tão gritante aqui em Brasília. E eu até me permito assim, adentrar um pouco num campo que não é meu, mas direito constitucional é, sobretudo, política constitucional, né? Tem o Bebelski que fala muito sobre isso, né? Que o direito constitucional ele é um projeto que se realiza através da política.
A Nádia Urbinati também, que é uma cientista política muito interessante, fala de democracia desconfigurada. E aí, quando o Rômulo falou dessa questão dos congressistas, né, uma meia dúzia que fala, a gente não pode nem pensar na questão de gênero, então, porque, né, são 17% de mulheres no Congresso Nacional, absolutamente subrepresentadas, homens que decidem um orçamento público que sai do bolso de todos nós. Então, assim, é um cenário que mostra mesmo um esgotamento ou um esgarçamento dos tecidos democráticos na forma como a gente vê hoje, né? Mas, para responder a pergunta, eu não acredito no mito do brasileiro cordial. Eu acho que o brasileiro é truculento, né? A letalidade policial no Rio de Janeiro mostra isso. Eu acredito que o acordo a ser costurado é um caminho de pacificação. Eu não diria pacificação, mas eu diria de acomodação, né? E para dar mais um dado para quem nos assiste, porque eu vejo em alguns segmentos, eu concordo quando você refuta o diagnóstico de polarização, né? Porque isso funciona muito bem nos Estados Unidos, onde a gente tem um bipartidarismo, né? Republicanos e democratas. Aqui no Brasil é um mosaico muito variado, temos até essa, né, infidelidade partidária, que foi tema até de julgamento no Supremo Tribunal Federal, mas eu acredito que seja um caminho de acomodação. O que nós temos que pesar, e aí quando a gente fala de 2026, que vai ser o ano do apocalipse, né, é o custo dessa acomodação, porque em nenhuma outra democracia constitucional o tribunal foi invadido, depredado. Até nos Estados Unidos, os alvos dos ataques do 6 de janeiro foi o Congresso, né? Morreu uma pessoa, inclusive acho que foram duas, né? Mas o Brasil, até pela geografia e pela arquitetura pensada por Niemeyer, né? E aí quando a gente fala da proximidade dos três poderes, Niemeyer pensou assim e refletiu isso na Praça dos Três Poderes, né? Na Alemanha, por exemplo, o Tribunal Constitucional não fica em Berlim. Na África do Sul também não. Esse distanciamento geográfico tentando também refletir o distanciamento que o judiciário deve ter da política. Então, aqui no Brasil, por conta dessa característica arquitetônica e do nosso desenho político constitucional, foi a única Corte Constitucional que foi depredada e destruída, né? E nas outras democracias nós temos golpes indiretos, né? Erosões como nomeação de ministros, aposentadorias antecipadas. Aqui no Brasil, quando eu fazia aquele recorrido desde 2014 do Aécio Neves, nós tivemos também a PEC da Bengala de 2015, né, que impediu que a Dilma indicasse mais 2 ministros para o Supremo. Aquilo também foi uma forma de artificialmente mudar a composição do tribunal, já antevendo possíveis erosões que se mostraram ainda mais severas no Brasil. Então, eu acho que a pacificação é um ideal difícil de alcançar. A acomodação pela via da modificação do Código Penal, da lei do golpe e da diminuição das penas, ela é mais palatável, né? A pergunta que vai ficar é a mensagem pedagógica que isso vai passar. É porque tem 50% da população que acha que eles não deveriam ser nem punidos, né? Tem, inclusive, pessoas que acham que é uma armação, né? Que havia gente lá infiltrada para poder... Mais da metade, tem aqui os dados da pesquisa. O que me questiona, né, ano que vem, ano eleitoral, a pedagogia que vai estar por trás dessa acomodação. Você tem toda a razão sobre os números. Mais da metade dos brasileiros tem conhecimento do caso Débora Rodrigues dos Santos. E, dentre eles, 70,8% consideram injusta a pena de 14 anos aplicada pelo STF. Então, qual o preço disso? Pois é, e eu volto a dizer o argumento que a doutora Damares trouxe, que o Supremo tem, eu acho que uma dádiva de ser contra-majoritário, e tudo bem, que bom que é assim, o Supremo não tem que se curvar à opinião popular, embora ele não pode ser cego em relação a isso, ele tem que ser sempre proporcional, razoável, mas o Supremo ele é contra-majoritário, e que bom que é assim, né? Porque senão muitas das coisas, porque o Congresso aprovou e é inconstitucional, o Supremo manter, não pode manter, né? Wanda, nós temos aqui um grande companheiro nosso, que é o Maurício Randes, que é professor de Direito Constitucional também da Universidade de Pernambuco, da Católica de Pernambuco. Ele sempre está aqui com a gente, inclusive da terra do Romualdo. E o Randes diz assim, que ele teme que fique um fogo de monturo, que aí o Romualdo vai entender muito melhor, porque é uma expressão lá de Pernambuco,
que é essa chama que nunca se apaga, esse fogo do golpe, do golpismo, né? O Brasil, historicamente, sempre teve episódios golpistas e isso fica um pouco retraído, mas depois volta. Então, assim, ele teme muito por esse fogo de Monturo e que aí a doutora Damares trouxe muito bem, pedagogicamente, parece que, vou tentar a democracia que vai aos prevenir, não é nada. Logo, ela também levantou bem, o problema é a credibilidade para convencer a respeito disso. O político, na verdade, ele depende do voto das pessoas. Então, ele vai ficar atento a esses números. Ele vai se guiar por isso. Agora, quando o Supremo também entra no bolo da negociação, aí fica confuso. A doutora levantou bem. Fica confuso para um leigo entender, fica confuso para um advogado entender e até para um político decidir. A decisão pode ser, tem credibilidade para vigorar? Aí, sabe, nós estamos entrando num campo de credibilidade. Do Supremo? Do Supremo, do Congresso e do próprio governo. Esfriar a anistia convencerá o time dos Sóstenes lá? Não vai convencer, na minha opinião. Porque as posições estão truncadas aí. E eleitoralmente dá dividendos, ele quer. Sim, né? Sim. Então você tem, no campo da política, isso não é errado nem certo, é assim. Não é que seja certo ou errado. O cara do Lula não vai querer esfriar esse projeto, vai querer que as penas... E o cara do Bolsonaro vai querer, está inclusive convocando manifestações de rua. Até aqui fracassaram. Vamos combinar, até aqui não foram tão robustas como eles gostariam. Porque o presidente do Congresso passou a falar, o presidente do Congresso da Câmara, passou a falar que a pauta não é prioridade. O Davi Alcolumbre já falou que a pauta não é prioridade. Mas ali, em torno nos bastidores do poder, está todo mundo buscando esse acordo para poder tentar, nem uma coisa nem outra, o arrumadinho, como disse o Romualdo, fazer um arrumadinho e enquadrar e resolver a questão. Mas a maioria da Câmara que aprovou essa urgência para o projeto da anistia, que está em torno desse projeto, vai desistir de votar? E é uma questão interessante como que a narrativa, o discurso é poderoso, né? A fundamentação do Alcolumbre seria uma compensação, a diminuição da pena dos praticantes e o aumento da pena do núcleo pensante, que seria o mais responsável. Só que nós sabemos que a lei penal ela só retroage para beneficiar. Então, na verdade, não existe compensação, porque quem está no núcleo não vai ser majorado em suas penas, vai continuar com a moldura, que é a mais favorável, que é da época do cometimento dos crimes. Então, até o discurso, ele é calibrado como uma forma de tornar mais palatável. Não, a gente vai compensar, a gente diminui aqui, aumenta lá. Mas não vai aumentar lá porque não vai retroagir para aumentar as penas de ninguém que esteve lá concebendo, né, nenhum dos 5 núcleos aí do golpe e dos atentados de 8 de janeiro. Então, na verdade, é de fato um fatiamento, né, um fracionamento do crime de golpe de Estado, tentando, de fato, minimizar aqueles que foram os manipulados, porque tem muito esse discurso, né, que estavam lá apenas a passeio, né, em protesto pacífico, né? E eu fico refletindo sobre a simbologia, né? Quando a gente vê o líder do PL falando assim, não vamos abrir mão, tem que anistiar, e eu acho errada, eu acho que tem que ter um reposicionamento discursivo sobre a palavra anistia, porque acho que isso não é anistia, e a história do Brasil mostra isso. A simbologia é, de fato, a negação de que aquilo foi um atentado, de que aquilo foi um golpe, é como se fosse uma manifestação pacífica. Então, por detrás dessa posição irrefreável do PL de não tem que ser anistiado, não queremos o meio termo, tem que ser aprovado, vamos obstruir, está uma simbologia de negar o que aconteceu e até dar uma certa legitimidade aos movimentos que nós enfrentamos aqui, que deixou Brasília toda estarrecida. Isso que me dá medo, é de ressignificar a história, reescrever a história. Infelizmente, se diz que no Brasil até o passado é incerto, e é verdade nesse Agora, sentido. física quântica, né? Até embaixo nisso, todos os... Agora, você evocou a figura do jurista Maurício Randes, doutor Maurício Randes, doutor... Meu colega, advoguei muito com ele. Está na Inglaterra e tudo mais. Doutora Damares. Advoguei muito com ele. A Damares. Nossa advogada Pois agora eu evoco a figura do líder Maurício Randes, líder do PT, que foi contra a punibilidade
daqueles que cometem atos que hoje são atos de terrorismo. Vamos imaginar o seguinte: se vier a se configurar que esses vândalos do quebra-quebra de 8 de janeiro cometeram um crime de terrorismo porque invadiram prédios públicos, esse mesmo grupo do PT e da esquerda, que hoje é contra a anistia, vai se posicionar a favor da anistia por um único e verdadeiro fato: os movimentos sociais em Brasília sempre cometeram esse tipo de crime: invasão a prédio público, invasão à Câmara dos Deputados, depredação na Câmara dos Deputados. Houve um ato público na Câmara dos Deputados que tinha lá um veículo da marca Ford que estava à exposição para um sorteio na Associação dos Servidores da Câmara dos Deputados. E os integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra foram lá, depredaram a Câmara dos Deputados, viraram o carro, e isso não foi enquadrado sequer como vandalismo. Ou seja, por isso que há setores na esquerda que concordam que a anistia a quem cometeu esse suposto crime de terrorismo seja concedida, porque eles estão pensando, não que vão retroagir, mas se daqui a uns dias o MST voltar a um abril vermelho de novo e fizer um quebra-quebra, eles poderão ser enquadrados como terroristas, porque a lei hoje abre essa brecha. Hoje, esses condenados do 8 de janeiro, nenhum foi condenado a terrorismo, né? Por golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado de Direito, deterioração do patrimônio tombado. Então não há essa caracterização de terrorismo. E eu tenho sempre assim muita ressalva ao fazer uma relação, porque os do MST, sei lá, que quebraram, depredaram, têm que ser punidos na medida da culpabilidade lá, mas ninguém quis atentar contra a democracia, ninguém quis um golpe de Estado, né? Então é uma coisa diferente, um outro peso, uma outra medida, né? Porque o que houve no 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe, não sou eu que estou dizendo, é o Supremo Tribunal Federal nas condenações, todos lá condenados por tentativa de golpe. E você teve, inclusive, um plano de assassinato. E a sofisticação da arquitetura desse crime, né? Porque em 2018 o Supremo reviu a jurisprudência dele para entender que o foro privilegiado ele não alcançava os políticos após o fim do exercício da função. Então, até o 8 de janeiro foi calculado com base no fim do mandato, a posse do Lula, e aí o Bolsonaro automaticamente não seria julgado pelo Supremo. Se não desse certo golpe, de acordo com a jurisprudência vigente à época, depois de janeiro ele seria julgado na primeira instância, que é muito mais suscetível a pressões, manipulações, né? Então, assim, até esse time, o que não contava a questão, né? Ninguém combinou com o Russo, e eu acho também, né, que os movimentos sociais, sejam eles extremistas ou não, nós sabemos como começa e não sabemos como termina. Tem inclusive uma frase muito famosa, né, sobre freios e contrapesos da democracia, que quando você está numa locomotiva sem freio, você sabe de onde ela está partindo, mas não sabe onde ela vai chegar. Então, ele não contou com esse giro jurisprudencial tão rápido do Supremo, né? Ele achava que na eventualidade do plano golpista não dar certo, ele seria julgado na primeira instância, e o que daria para ele aí uma margem de manobra maior, né? Mas o Supremo entendeu, reviu esse posicionamento e estendeu, e até pela materialidade do crime em si, né? Não só, né, por conta dessa virada jurisprudencial, mas por conta da invasão e depredação do tribunal. Porque no regimento interno do Supremo está que se a corte é atacada, é competência. Exatamente, isso é muito importante ficar claro. Então, por esses dois motivos, né? Puxou a competência por causa de autoridades com foro, estendeu. E também por causa desse ponto do regimento interno. Mas quando saiu a pena, cara, Débora, o que me ocorreu foi isso que a doutora falou. Se a pichadora levou 14, quantos anos vai... 40 anos. A quantos anos vão condenar os responsáveis, os cabeças? Porque eu acho que isso fugiu à tradição jurídica brasileira. E por causa disso, estou vendo... Mas é a lei, né? A lei que fixou. Pois é, mas fugiu à tradição jurídica brasileira, na minha avaliação. Não sei, a doutora tem mais instrumentos jurídicos para avaliar. Mas acredito que isso causa alguma comoção na sociedade.
Não nego isso. Deixa eu O que fazer que você assim. acha? O que que você Eu vou fazer assim, eu vou deixar em alto, em suspenso essa nossa discussão, porque nós vamos para a parte de membros, aí vocês respondem para os membros do My News, porque aí é um incentivo também para você entrar para o time do jornalismo independente, porque nós estamos com o horário para chamar agora esta live exclusiva para membros. É uma rodada final, com esse ponto que a banda levantou de forma muito interessante, que você vai vir, então, se tornando membro do My News. Sendo membro, você sabe, tem acesso a uma série de benefícios, você acessa lá a nossa loja, lojacanalmynews.com.br, tem a camiseta do My News, o Moleskine, a caneca, e aí você pode ir lá trocar pelos Infopoints, que é a nossa moeda virtual, e quem é membro do My News tem 60% de desconto em todos esses itens. Então, seja membro do My News e entre para o time do jornalismo independente. A gente se encontra para a parte de membros. Até já!